Sejam bem-vindos ao podcast Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e nesse episódio a gente vai falar sobre folclores e lendas na literatura. Eu chamei dois amigos meus aqui, o Matheus Pontes, do podcast Pontes para a Literatura, e o Renato Azevedo, que faz parte da equipe da revista Tachyon. Os dois também autores de livros sobre lendas, sobre folclores, cada um no seu espectro bem distintos, mas ainda falando sobre folclore e lendas. Um papo bem legal, bem interessante. Eu convido você a conhecer esse mundo comigo. E antes de mais nada, se você já conhece e está aqui no YouTube, deixa o seu like, aperta o joinha aí para ajudar a gente, beleza? Confere também o sininho para não ficar de fora de nenhuma publicação nossa aqui. E se você estiver ouvindo em outras plataformas como o Spotify, não esqueça de deixar aí a sua avaliação, 5 estrelinhas, ajuda bastante a gente. É uma força que você dá aí, não gasta mais nada com isso. Eu te agradeço de antemão. É o podcast Literanálise de número 12 sobre folclores e lendas. E também, se você quiser mandar uma sugestão, uma pergunta, um comentário, pode usar o e-mail podcastliteranalise@gmail.com. podcastliteranalise@gmail.com. Faça como Claudinei Barbosa, nosso já conhecido amigo aqui do podcast Literanálise, mandou um e-mail sobre Literanálise 11, sobre tradução literária. Papo muito legal que eu bati com o André Gordillo e com a Regiane. Tá muito legal, convido você, se você não ouviu ainda, a conferir o Literanálise 11. Ele mandou um e-mail pra gente batendo um papo assim, olha só. Olá, caro João, espero que esteja tudo bem por aí. Tá tudo certo, Claudinei, e contigo? Hoje me dirigi ao trabalho ouvindo esse ótimo bate-papo do programa sobre tradução literária. Primeiramente, gostaria de frisar o quanto eu ri com essa imagem de thumb, que algumas palavras em inglês, como estou estudando o idioma, geralmente quando vejo uma frase já tenho o impulso de pronunciá-la. E ao repeti-la pela segunda vez, foi me dar conta da pegadinha, bem inteligente. Olha, essa brincadeira, se você não viu ainda, dá uma conferida lá na thumb no YouTube, ou até aqui no Spotify mesmo, pra ver qual é a frase. Não foi eu que inventei não, tá, Claudinei? Essa frase eu peguei lá no Os Normais, uma série bem legal que tinha na Rede Globo de comédia. E eu aprendi com eles essa pegadinha. Bom, no momento, meu autor estrangeiro preferido, sem dúvida alguma, é o Ken Follett. O meu livro preferido dele até o momento é o Contagem Regressiva, um romance que se passa no período mais alto da Guerra Fria, que foi a corrida espacial. Cara, que coincidência, Claudinei. Eu terminei essa semana de ler um livro do Ken Follett, o Buraco na Agulha. Né? Tem minhas ressalvas, mas achei legal. Achei que, né, como literatura assim, para dar uma distraída, achei bom. Mas o livro tem alguns uns furinhos. Depois, se a gente puder ter uma oportunidade de bater um papo sobre ele, a gente conversa, tá? Mas por que coincidência, hein, cara? Nós dois lendo Ken Follett aí, eu agora, nessa semana. Bom, o assunto do programa é muito pertinente a quem ama esse mundo literário, pois uma tradução mal feita pode comprometer toda a experiência de leitura e, nesse ponto, concordo com o Gordirro. Um tradutor, antes mesmo de ter influência no idioma que traduz, deve conhecer e dominar bem o seu próprio idioma para entregar uma leitura que realmente converse com seu público. Falando em Gordirro, tive o privilégio de ler seu livro esse ano e, para mim, que tem os dois pés nesse mundo nerd, foi uma excelente aventura nas terras de Baldúria, acompanhando Kalanar, que foi meu personagem preferido, e os demais heróis improváveis nessa jornada para evitar que o mundo que os renega fosse destruído. Esses são os livros aí, Lendas de Baldúria, nessa série do André Gordillo, para você conhecer. E ele termina aqui o e-mail. Continuarei acompanhando seu ótimo trabalho, João. Um grande abraço. Cara, Claudinei, muito obrigado pelo bate-papo, né? Ficamos amigos aí nessa jornada de 12 episódios. Eu já aproveito para falar que o Literanálise vai passar por uma mudança. A gente, por questões extra-campo, a gente vai dar um pause nesse formato de bate-papo de podcast. Eu estou vendo uma nova não é uma estratégia, né? Uma nova abordagem
mais ainda teremos programas quinzenais aí pra gente bater um papo, mas vai dar uma mudadinha, tá? Mas confira, aguarde e confira, como diria nosso querido Didi Mocó, que vão ver coisas legais por aí, beleza? Bom, vamos então para o bate-papo sobre folclore e lendas com o Renato Azevedo e com o Matheus Pontes. Bora lá então. Então, galera, muito obrigado primeiramente aí ao Renato Azevedo e ao Matheus Ponte por estarem aqui para a gente bater esse papo sobre folclore e lendas na literatura. Matheus, fala um pouquinho sobre a tua obra aí, como é que funciona esse apanhado é um apanhado de lendas aí? É um Como é que apanhado funciona? de. Mais de um, tem mais de um já, né? Como é que é? Isso, tem dois e estou dando um tempo para poder aprofundar, melhorar minha escrita, minha prosa, para trabalhar no terceiro. Né? Boa noite, primeiramente, a todos. Boa noite, criaturas da noite. Eu me chamo Matheus Pontes. Eu comecei minha carreira há poucos anos atrás, através de um concurso com um livro de terror, livro de contos de terror de folclore europeu. Por folclore europeu se estende também para alguns mitos eslavos, dos quais eu gosto muito. Inclusive, estou até aqui lendo Contos Populares Eslavos da editora Pandorga. Mas o primeiro livro que eu lancei foi o Canções de Bruxas e Rapsódias de Fadas Negras, pela editora Coerência. Na época, eu frequentava uma rede social hoje que está fechada essa rede, talvez ela reviva futuramente, com a Alvanista, e eu fui chamado por uma comunidade dentro da rede social para poder falar sobre uma franquia de jogos chamada Persona, Shin Megami Tensei, que abordava lendas e mitos de tudo quanto é folclore. Aí falei assim, quer saber, vou aproveitar e vou estudar os mitos e lendas variados aqui pra dissecar, pra ter o que postar. E aí fui fazendo isso, veio a ideia de um livro de terror com contos diversos, mais ou menos interligados no mesmo mundo, e aí lancei esse livro pela editora Coerência, participei de um concurso, 8 contos, diversos países, sempre histórias e narrativas em épocas diferentes, são praticamente contos de época, geralmente envolvendo episódios locais históricos, mas com presença do sobrenatural. E depois lancei o segundo livro, que segue a mesma receita, 8 contos também, mas dessa vez de folclore asiático. E por Ásia, assim, tanto Japão, China, Coreia, quanto Oriente Médio, que aí foi o Canções de Bruxas e Poemas de Yokais, que aborda também o mesmo estilo, contos de narrativas históricas ambientadas nesses países, em períodos históricos, mas com mitos locais, né? Realmente, essa pegada de folclore, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas geralmente, invariavelmente, tem um quê de terror, né? Geralmente as histórias pretendem botar medo, assim. É o que a gente geralmente escuta falar, assim. Vamos puxar um pouquinho agora do Renato. Renato, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Renato que já participou aqui do nosso bate-papo com a Takel, né? E hoje está para falar mais especificamente das suas obras. Boa noite, Renato. Opa, boa noite, João, Matheus, boa noite aos ouvintes. Então, eu sempre fui, ainda me considero um autor de ficção científica, mas ali para o final eu falo mais dos meus livros, né? Ali por volta de 2010, 2011, eu fui dar uma entrevista, e aí a entrevistadora me perguntou nos bastidores, né? O povo do fantasia, do terror, só fica vampiro, anjo, algumas outras coisas, estava na moda anjo, né? Um monte de gente lançando livros, contos sobre anjos e tudo. Por que não usar folclore brasileiro? Aí eu fiquei pensando naquilo, comecei a anotar ideias, pensar em alguns conceitos, lendas urbanas também. Aí eu finalmente cheguei à concepção de uma caçadora idosa já, veterana, mas muito boa de briga ainda, a avó Nena. Ela é auxiliada por 2 netos, Daniel e Samuel, eu coloquei aí uma
pequena referência ao Supernatural, porque as iniciais dos dois irmãos são iguais. E pesquisando e tudo, lendas urbanas, etc., eu descobri a brincadeira do Fusca Azul. Falei, pô, a Vonena pode dirigir um Fusca Azul assombrado, que é a origem da brincadeira do Fusca Azul. Inclusive, é o primeiro e-book que eu lancei pela Amazon, tá disponível na loja Kindle, Vonena e os Caçadores, o Fusca Azul, que eu conto como ela conseguiu esse carrinho. Excelente. Não, obrigado. Contextualizou perfeitamente, né? O pessoal tem curtido pra caramba, né? Inclusive coloquei um textinho explicando a origem da lenda e tudo, como que pode ter iniciado essa história toda. E foi interessante, inclusive quero aproveitar e fazer uma homenagem ao saudoso Adriano Siqueira, né? Que era um cara sensacional, ele divulgava pra caramba vampiros, principalmente, uma literatura fantástica em geral. Tinha o grupo Tinta Rubra, nos tempos do Yahoo Groups, que eu aprendi muito com eles, todo o pessoal lá de vampiros e tudo. E, inclusive, a primeira história que eu publiquei, na verdade, desse universo foi um crossover com o Nikolai, o personagem do Adriano. Pedi autorização para ele, e eu publiquei no meu blog, o Escritor com R, uma história do crossover. O primeiro crossover do Nikolai, outros autores depois fizeram também, né? E foi assim, esse universo foi expandindo. Tenho, inclusive, um conto no meu blog, chama Tudo Está Conectado, que eu faço a conexão entre os personagens do meu primeiro livro, que é o de Roswell, a Varginha, que é um universo que trata mais de alienígenas e conspirações, com Vonena. Então eles habitam o mesmo universo. E eu estou pretendendo escrever mais histórias com os personagens se encontrando e tudo mais, né? Alienígenas, misturando com magia, videntes. O Daniel, o neto mais velho da Vonena, namora a Tatiana, que é uma vidente, e que é neta da Esmeralda, que era vidente também, e era parceira de Vonena muitos anos atrás. E tá? Tem sido divertido brincar com isso. A fantasia é interessante que você praticamente não precisa explicar, né? É magia. É magia. A ficção científica não, você tem que se ater aos conceitos científicos, você tem que fazer uma coisa que tenha lógica e tenha sentido, né? A fantasia te dá mais liberdade nesse sentido, eu acho. Mas eu acho que acaba também principalmente essas lendas mais antigas e tal, quando ainda não se tinha muito essa ideia de outros mundos e tudo mais, né? Muitas lendas podem até ter uma explicação secundária, né, de algum ser extraterrestre, de repente, né? Sim. Algum ser que não tinha explicação naquela época pode muito bem ser um ser de outro planeta que pousou aqui e a explicação que a gente tinha para dar eram as coisas nossas aqui, né? Uhum. Eu lembro uma lenda assim que eu lembro é a Mulher de Branco, que também poderia ser, né, um OVNI, um disco voador, projetando um cone de luz. Então, a Mulher de Branco, ou a Noiva dos 7 metros. Olha, tem isso também, tem um contexto ufológico alienígena em muitas dessas lendas. O próprio Boitatá, que pode ser uma sonda, aquele objeto menor que sai voando por aí, fazendo curvas impossíveis no meio do mato e tudo. É muito legal. Mas, cara, isso que é o bom digamos, de conhecer tanto as variações diversas de lendas, porque você pode... Cara, existe uma riqueza em diversas lendas e culturas e você pode estudar elas para dar uma roupagem que caiba para a necessidade, para o gênero, para a história. É de uma pluralidade ótima. Eu, quando estava estudando os mitos, eu tava estudando buscando terror, mas eu fui vendo uns que eu consegui encaixar no contexto de comédia e eu dava risada estudando. Tanto que, quando eu fui escrever as Canções de Bruxa, eu falei, não, eu não posso deixar de escrever um conto de comédia nesse livro. Eu sei que vai ficar discrepante,
mas vou ter que escrever. E aí eu escrevi um último conto de comédia pra fechar ali o livro. Tipo uma epopeia fantástica. Tudo que eu achei que, nossa, que cabia pra comédia e não cabia pra terror, coloquei ali. E aí quando fui fazer o segundo, eu fiz a mesma coisa, porque tem mitos asiáticos também que tem isso. Então, tipo assim, os mitos podem cair pra muito contexto, pra ficção científica, romance, aventura fantástica. Com certeza. Foi o que a gente tinha falado antes, né? Essa pegada geralmente acaba caindo pro terror, mas como você falou, né? Os mitos e as lendas são tão plurais, são tão abertos a adaptações, interpretações, né? Eu acho que justamente porque eles vêm do povo, né? Eles vêm da cultura falada, né? Dos caos e tudo mais. Eles vêm do dia a dia, né? E nada mais que reflete toda a natureza do ser humano como isso. Pode descambar para uma palhaçada, pode descambar para um terror mais sério, para uma tragédia. Isso tudo é adaptado de acordo com, como você falou, com o povo que conta aquele mito. A gente tem diversos mitos que se repetem pelo mundo afora, o mito do vampiro, o mito do lobisomem, tem diversas leituras e releituras ao longo de todo o planeta, né? E diversas diferentes adaptações no contexto de estilos literários ou de gêneros, né? Você pesquisando, Matheus, você falou agora que nesse livro você teve esse conto como comédia. A maioria deles acaba indo pro terror mesmo, né? Acaba indo pro terror ou para uma fantasia sombria. Por vezes, cara, por vezes uma veia cômica se manifesta ali, não tem como. Tem um conto de aventura do livro, por exemplo, que eu lembro de uma leitora que comentou isso, que é de um cara que está sendo caçado pelo Cavaleiro Sem Cabeça. O Cavaleiro Sem Cabeça, você tem a lenda dele nos Estados Unidos, mas na verdade, lá do cara que perdeu a cabeça e tudo mais, mas na verdade a lenda original é da Irlanda e da Holanda, que é uma fada negra, uma criatura já sem cabeça que carrega a cabeça dela nos braços e que tem todos uns outros contextos. E é um cara sendo perseguido por um bicho desse, o bicho desse só anda à noite. E o protagonista, à medida que ele vai sobrevivendo, ele vai ficando de mau humor e vai ficando um pouco mais sarcástico. E aí eu lembro que tem uma fala dele que ele é preso, ele acusa todas as criaturas, todas as vítimas do Cavaleiro Sem Cabeça que morre de tabela, ele é acusado de matar e ele é preso. E aí o pessoal da cadeia é morto pelo Cavaleiro Sem Cabeça. E aí ele só tinha uma moeda na cela. E ele olha pro guarda que sobreviveu e fala: vai falar que eu matei todo mundo com uma moeda agora. Então sempre cai pra uma veia cínica algumas coisas. Mas é porque o caráter da história e das maluquices se expande. Os mitos eslavos, por exemplo, o conto de comédia ele é puramente eslavo. Quem se aventurou em The Witcher vai reconhecer muita criatura dali. Nossa, tem tanta criatura fantástica e bizarra e que cai pro tragicômico que não teve como não conjurar uma história assim. E no caso, Renato, pelo que eu entendi, a avó Nena, né, e os netos tem uma pegada mais cômica também, né, ou não? Tem. Eu tento puxar mais pro terror mesmo, mas sim, temos cômicas. No segundo e-book, que é Vó Nena e os Caçadores e o Livro Maldito, desculpe. Por exemplo, tem uma cena que um cara sai de um boteco com uma moça, ela tá de vestido vermelho. Vai indo, todo feliz e contente. Opa, essa noite eu vou me dar bem, né? Aí ele vai seguindo as indicações dela, que ela quer ir pra casa. Desculpe. E aí, finalmente, eu moro aqui, cemitério. Aí eu tentei explorar a lenda da mulher do vestido vermelho. Aí ela vira uma caveira, estende os braços pra ele e sai correndo desesperado, claro, né? Depois, claro, os amigos não acreditam nele, ficam tirando sarro dele. Então, essa cena em particular ficou mais cômica mesmo. Ficou bem mais cômica.
tem uma cena no livro, as pessoas começam a ligar desesperadas na delegacia, tá acontecendo alguma coisa na cidade, é uma cidadezinha do interior, e começa a ligar, tem um jacaré andando de pé aqui na minha porta, eu vi um bicho todo apodrecido, parece um corpo morto andando, e aí todo mundo, os policiais ficam tirando sarro, aí um lá fala, vocês não lembram das lendas de infância? É o corpo seco, a cuca, até mula sem cabeça aparece. Então ficou meio termo, né? De fato foi interessante, porque a primeira história que eu comecei a escrever foi essa do Livro Maldito, ficou uma história longa, mas aí depois eu fui escrevendo outras, publiquei vários no meu blog, né? Publiquei o Livro Maldito, o Fusca Azul antes, claro, e acabei escrevendo como prelúdio desse book, o Livro Maldito, uma outra história envolvendo horror cósmico, homenageando Lovecraft e tudo mais. Então eu, inclusive, consegui colocar um combate entre mula sem cabeça e as crias do Cthulhu, do Lovecraft. E ficou uma cena legal, o pessoal tem comentado bastante, né? E eu acho legal, dá para explorar inúmeras facetas, é bem divertido. E quais são os desafios, ou assim, onde a pessoa pode errar se ela for escolher usar uma lenda, um folclore, um personagem já conhecido? Onde é que vocês acham que pode ser aí uma pegadinha ou uma armadilha para quem vai escrever usando um personagem ou uma história já conhecida? Na minha opinião, eu acho que o erro mora assim... Às vezes a pessoa não conhecer muito o mito e talvez, digamos, querendo criar algo similar ao que ela vê mais lá fora e que ela não encontra aqui, por vezes por falta de conhecimento, ela tentar transformar o mito, a lenda que ela quer trabalhar, a bel prazer, sabe? Claro, o mito ele é um conjunto de regras, você pode transformar ele e tudo mais, mas... Por vezes, vamos dizer, tem pessoas que conhecem muito pouco. Já percebeu como muito até tempos atrás, antes dos tempos de internet e dos meios de informação, tudo que era mito brasileiro era sempre saci, cuca, mula sem cabeça, não variava tanto. Hoje, com informação, você consegue chegar em mitos assim brasileiros mais tenebrosos, como o Mapinguari, que parece uma... Não sei se vocês já pesquisaram, se já viram essa criatura de lendas indígenas. Ele parece uma criatura Lovecraftiana. Ele é um bicho asqueroso. Então eu acho que tem muita gente que pode, por vezes... Como posso falar? Pode cair na preguiça, assim, Isso. Pode mal utilizar alguma criatura. E não falo isso só por lenda brasileira, não. Existem muitos mitos... Existem muitos mitos variados, incríveis, principalmente nessa parte da América. Eu tô focando recentemente em estudos de América do Norte ao Sul e Centro. Cara, criaturas horripilantes que daria história de terror. Tem uma que eu tava vendo que é a Mocuana, a bruxa de Nicarágua. Ela é uma bruxa que ela sequestra homens, mantém eles numa caverna, ela violenta sexualmente eles, ela faz sexo contra a vontade deles para engravidar e meses depois dá à luz a uma cria monstruosa que devora o próprio pai. Então, cara, isso não tem cara muito de um mito, de coisas comuns que a gente vê para mitos geralmente sul-americanos, né? Ou da América Central, por exemplo, que acho que Nicarágua já é América Central. Mas olha a riqueza, olha que assustador um negócio desse. Vê se na mão de um autor de qualidade, isso daí não vira uma narrativa poderosa pro gênero. Verdade. Eu lembro que, mencionando de novo, né, o Adriano Siqueira, ele estava organizando uma antologia de bruxas. Eu falei, opa, deixa eu ver aqui, né? Aí eu lembro de uma revista de mitos de outros países que eu comprei. E de todos eles eu gostei muito da Leonan Cid,
que é uma... É um tipo de... Lenancidê, acho que é tipo uma fada, né? É um tipo de é meio que uma fada vampira. Ela funciona um pouquinho como musa inspiradora, pode funcionar como musa inspiradora de escritores. O problema é que ela os enlouquece. Sim. Então eu usei esse monstro, né? Ficou legal o conto, o Adriano gostou muito. E é verdade, o ideal é você estudar bastante, pesquisar bastante a respeito. A internet tem uma fartura enorme de bons sites onde você pode encontrar, tem muitos livros, claro, né? Folclore. E eu acho importante sair do lugar comum, quer dizer, vampiro romântico, sabe? O clichê, se ele é usado sempre da mesma forma, também você não vai explorar ele ao máximo, né? Você não vai usar aquela potência, assim como a lenda e o folclore, né? Você pode pegar aquilo ali, que já é uma história forte. Se você reproduzir ela, fazer um pastiche, copiar o que já todo mundo fez e tudo mais, não vai surtir aquele efeito. Todo mundo já vai ter lido aquela história, já vai ter ouvido aquele caos, né? Quando você Sim. pega uma figura que já é conhecida, como, sei lá, um Saci Pererê, vamos dizer, né? Uhum. E você dá uma nova roupagem para ele, você traz ele para um novo contexto, sem, é claro, né, desvirtuar ali as características dele, mas quando você consegue trazer uma nova vida a esse personagem que já tem já se comunica tão bem com o público, eu acho que realmente foi o que vocês falaram, né? Você vai potencializar ainda mais esse mito que existe, né? Isso é verdade. Eu usei em Vonena, é uma raça, né, de sacis, tem as várias raças dos encantados, saci, lobisomem, yara, etc. E os sacis têm homens e mulheres. Eu fiz questão de colocar isso. Olha, eu nunca vi uma... É o que? Uma sassá? Uma saci fêmea. Detalhe, de vez em quando, para andar entre os humanos, eles usam prótese, que eles fazem mesmo de madeira. Às vezes eles escondem uma espada dentro da prótese. E os vampiros não conseguem... Os vampiros que aparecem na história não conseguem distinguir entre sacis e humanos. Só que o sangue dos sacis é tóxico para eles, né? Olha. E eu botei um combate... No fim de Livro Maldito, eu coloquei um combate entre vampiros e sacis que ficou bem legal. Os sacis usando a habilidade deles de sumir no redemoinho, né? Num pé de vento. E as lutas ficaram legais também. Olha pra você ver a riqueza. Isso é uma coisa legal. Você fugiu do clichê. Ao invés de ser humanos tentando lidar com vampiros ou tendo que lidar com sacis, não. Você colocou essas figuras mitológicas para se confrontarem na história. Isso é muito maneiro. Sim. Normalmente os encantados ajudam os caçadores, né? Não é só Vonena e os netos. Há caçadores espalhados pelo Brasil inteiro. Eu tenho um conto publicado no meu blog, Vonena e os Caçadores, Daniel, Tatiana, João e a Caveira de Burro. João é um outro caçador, ele é mais novo que Vonena, tá nos seus 60 anos, e ele encontra o Daniel e a Tatiana em Brasília, procurando uma caveira de burro, que está enterrada em Brasília, é responsável por alguns problemas que o nosso país enfrenta, né? Vamos dizer assim. O Brasil é riquíssimo nisso tudo, né? É um país enorme, com diversas diferenças culturais ao longo do território dele, né? E a gente teve recentemente aquela série na Netflix, na Cidade Invisível, tá? Até que saiu uma segunda temporada que eu não gostei tanto, acho que a primeira é bem melhor, assim, mas... Eu também achei. Né, eu acho que... Né, segunda eu não gostei tanto não, nem terminei, vamos dizer, pra ser verdade. Mas eu acho que é legal porque traz essa nova roupagem para uma galera jovem aí também, né, que de repente precisava de uma novidade nesses mitos já antigos para interagir melhor com isso tudo, né? E fez um grande sucesso em todas as faixas etárias, assim. Desde que o ser humano começou a se comunicar, ele traz ele conta as coisas da vida através desses casos e folclores e mitos, e esses personagens vão ganhando força, né? E
se você conseguir utilizar essa força na tua obra, com certeza você já dá um salto na frente. Vocês tratando disso, vocês acham que é mais fácil para divulgar a obra de um escritor menor, assim, né, que está começando? Você acha que é mais fácil divulgar usando personagens já conhecidos? Você acha que o pessoal se identifica mais rápido? No caso do Matheus, eu acho que ainda são personagens que no Brasil não são tão famosos, né? Mas ainda assim, você sabe, Matheus, que pela relevância que eles têm em outras culturas, você sabe que essas histórias são potentes, né? É claro que você tem o mérito de trazer com a tua escrita, né? Com a tua visão. Mas vocês acham que é mais fácil, concordam que é mais fácil você divulgar uma obra independente, né? Utilizando esses mitos já consagrados? Olha, eu acho que está se desenvolvendo uma cena, assim, pelo menos na parte de folclore nacional, está se desenvolvendo uma cena de tempos para cá, onde o folclore nacional ele está ficando um pouco mais pop na literatura em alguns meios, como o próprio Cidade Invisível, que você citou. E tem livros que estão se destacando. Tem um que eu ouvi falar que eu adorei a ideia, que eu tô querendo ler, que é o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Eu ouvi falar muito bem desse livro. Não lembro que ano que saiu, mas, sabe, nossa, ele fez um enorme, cara, um enorme destaque, ganhou um enorme destaque, e eu fiquei muito afim de ler ele, justamente para ver essa visão, esse tom gótico de tratar nossos mitos através de contos. Se não me engano, são 9 contos envolvendo folclore, mas com elementos góticos. Então, pra você ver, é uma roupagem legal. Tem outros livros que estão em destaque também, mas é aquele negócio. Saber também trabalhar, eu digo assim, a boa execução daquele mito. Você citou, por exemplo, da Terra do Fogo aí, que é um dos apelidos do Ushuaia, né, da Argentina. Uhum. Cara, a Argentina também é um que eu tava vendo os mitos aqui, tem mito da hora pra caramba. A Mula Sem Cabeça, a Mula Sem Cabeça queria trabalhar, mas já é batida. Cara, a Mula Sem Cabeça tem uma versão argentina dela, maneira pra caramba, que... Não lembro se é La Mulana o nome dela. Aliás, é Mulânima, se não me engano. É tipo uma mula sem cabeça igual a daqui, só que ela tem correntes de fogo em torno do corpo. Já dá toda uma estética diferente. É lá de Santiago del Estero, ela. Deve ter uma camiseta do Maradona também. Deve estar vestindo uma camiseta do Maradona, Mas olha assim pra você ver como dá pra você, por vezes, se aprofundar num mito. Se você acha que o mito está batido na sua versão nacional, você pode pegar de alguns países próximos. Talvez trabalhar esse mito pra dentro do nosso país. Sei lá, a criatura chegou, por milagre, chegou na fronteira ali da Argentina-Brasil e trafegou pro Brasil e topou com uma mula nacional. É uma ideia de história. Baita ideia. Muito legal. Eu também estou percebendo o interesse que está crescendo por folclore, histórias fantásticas envolvendo folclore, fantasia e tudo mais. Eu acho bem legal o pessoal explorar isso, né? Tô me esforçando, tem mais histórias vindo aí. Essa literatura que aborda essa temática pode sofrer algum tipo de preconceito no sentido de ligarem com algo mais infanto-juvenil? Ou se vocês acham que de fato é por aí mesmo, ou que não tem nada a ver? Vocês já tiveram algum feedback nesse sentido, assim, não? Pode. Eu acho que pode, principalmente quando se trata, por exemplo, de mito nacional, que tem muita gente que ainda tem aquela ideia juvenil do Papa, como é que fala? Tipo, da Caipora e do Saci lá das histórias do Papa Capim da Turma da Mônica, sabe? Pega muito aquela centelha juvenil e acredita em mitos e lendas só pra isso. Mas existe mitos e lendas nacionais, assim, é algo que eu sempre achei estranho, porque desde pequeno eu tinha um medo, um cagaço do caralho de tudo quanto é lenda que você apresentava pra mim. Tem um monte de criaturas horríveis, assim, de assustadoras, né, em lendas, assim, que eu acho que a galera pode acabar
se surpreendendo positivamente se der chance pra leitura. É engraçado, né? Você mencionou a Turma da Mônica, mas também tem o Monteiro Lobato, é claro, né? E embora eles... Toda lenda, pra mim, toda lenda não, né? Mas a maioria tem sempre essa história de conto da carochinha, né? Ó, cuidado com a mula sem cabeça. É sempre um problema, né? Aquele caráter didático pra não fazer. Sim. É, aquele negócio de, ó, não faz assim que o Saci não sei o que. Então, assim, embora tenha sempre esse caráter de castigo, de perigo e tal, no Brasil, essas lendas foram sempre amansadas, vamos dizer assim, porque foram utilizadas em obras infanto-juvenis, né? Como a gente já falou da Turma da Mônica e até do Monteiro Lobato também. Mas é como você falou, cara, essas lendas sempre me trouxeram uma apreensão quando era criança. Mas em contrapartida tem essa pegada de mais jocosa, né? Do Monteiro Lobato e da Turma da Mônica, né? Eu lembro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma vez que apareceu a mula sem cabeça, e na cena que eu lembro, não podia mostrar os dentes e não podia mostrar as unhas pra mula sem cabeça, senão já era, né? Então a narizinho lá toda se protegendo e tudo mais, aquela cena deu medo. Cara, eu tinha um pavor quando era criança. O meu pavor maior era a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O primeirão, não é aquele que passava no TV Globinho, não. Aquele primeirão mesmo, cara. Sim. A Cuca Eu também tô falando do primeirão. Eu tinha um cagaço tremendo daquela Cuca. A Cuca era terrível, muito engraçado. Mas, Renato, você acha que você vê esse tipo de problema em levarem mais para o infanto juvenil? Ou você identifica isso, mas para você não tem problema? Como é que é? Olha, acho que eu nunca experimentei isso, do folclore ser mais, né, considerado literatura juvenil, infanto-juvenil, né? O que eu percebo é que a literatura fantástica, de maneira geral, ficção científica, fantasia, terror ou qualquer subgênero mesclado desses, ainda tem um preconceito muito forte. Infelizmente, várias editoras não... Você manda um conto de ficção científica para uma determinada antologia e não é aceito, sabe? Acontece esse tipo de coisa. Na verdade, aconteceu comigo no começo do ano, numa antologia que eu tentei entrar, outros amigos também tentaram entrar, não conseguiram, todos escrevendo ficção científica, né? E não entrar. Quer dizer, existe um ranço, é preconceito mesmo, contra a literatura fantástica de maneira geral. Ainda é considerada literatura menor, o que é uma tremenda bobagem, quer dizer, até pouco tempo não sei se continua. Quando eu lancei meu primeiro livro, foi 2008, de Roswell a Varginha, pela Tarja Editorial. Muito se falava que tinha uma editora colocando no site, não publicamos ficção científica. Poxa, não publica Júlio Verne? Não publica Isaac Asimov? Sabe? É estupidez, pura e simples, né? É preconceito mesmo. Existe, infelizmente, mas a coisa está começando a mudar, né? Tem mais editoras trabalhando na área, tem opção de lançar independente pela Amazon. Hoje, felizmente, temos muito mais opções, né? E, claro, temos mais uma opção aí, que é onde eu tô com o pessoal, né? O TAC, o UFC, que a gente está publicando literatura fantástica. Já publicamos de todos os gêneros fantásticos, né? Então, o pessoal tem que se mexer, tem que... para romper a bolha mesmo e pra gente ser lido. Você falou isso daí de preconceito, eu passei com o meu livro. Meu livro lançou. Eu vendi muito mais meu livro para pessoas distantes do que pessoas próximas. Ou são amigos meus amigos próximos estão com preguiça de ler, ou então aconteceu que nem um amigo meu. Ele falou, nossa, você lançou um livro. Na hora que ele viu que era conta de terror, ele... é ficção. Aí eu falei assim, mas o que você queria ler? Eu falei, sei lá, autoajuda. Aí eu falei assim, cara... Não, tem uma febre de gente que só quer ler autoajuda. Por que não? Porque a autoajuda, ela é um dinheiro que volta pra você, porque você vai aprender sobre economia, o cara. Aí, tipo, eu falei pra ele assim, cara, eu tenho 30 anos,
eu não tenho nenhuma formação, nenhum grande sucesso na minha vida, estou entrando pro mundo editorial agora, sou um assalariado de 30 anos. Onde é que eu vou escrever uma autoajuda relevante para a vida das pessoas? Como ser um ser humano mediano no Brasil? É isso que eu vou escrever minha autoajuda? O que não falta é guru de autoajuda, influencer, sabe? Aquele negócio também quem quer ler também, mas é outro produto, né? Não é um substituto, né? É uma outra mídia, outra vibe, não tem nada a ver. E assim, não sei se vocês concordam comigo, provavelmente concordam pelo que vocês falaram. Mas é claro que qualquer tipo de fantasia, ficção científica e tudo mais, querendo ou não, no frigir dos ovos, vai sempre falar de nós mesmos, né? A gente vai sempre usar o ser humano, até porque essas histórias não vieram do... A gente não achou, não esbarrou com esse livro surgido do nada, não caiu do céu, né? O próprio ser humano desenvolveu essas histórias por refletir sobre a própria vida. Então, se você vai ler um livro de ficção científica ou um livro de fantasia, vai ler o livro sobre lendas e tal, isso é obviamente se você fizer um esforço mínimo, você vai encontrar uma reflexão para sua vida pessoal, né? Lendas e mitos têm caráter antropológico, praticamente. Você deve ter aprendido demais, Matheus, com as culturas de cada país que você estudou, através disso, né? É claro, com certeza. Sim, isso daí desde sempre. Eu, por exemplo, fui estudar os mitos da Babilônia, que é os berços da civilização. Cara, desde sempre você tem mito que ensina, de certa forma, alguma reflexão útil, nem que seja para você sobreviver. Eu lembro que, cara, não lembro especificamente qual cultura que tem uma entidade como se fosse uma mulher mosca que surge de cadáveres, assim, aí tem todo um tratamento de, tome cuidado com o cadáver, não toque no cadáver, se tiver que tocar, se limpe e tudo mais, que é todo, né, uma construção para você evitar contágio de doenças com o cadáver, mas é toda uma lenda de uma entidade de forma de uma mulher mosca, e é de um dos berços da civilização da humanidade, antiquíssimo. Sempre, a gente vê tanta reflexão. Eu mencionei o Asimov, que foi brevemente no Tachyon a gente vai ter uma edição especial em homenagem a ele. Estava relendo alguns trechos da Fundação. A Fundação foi baseada na queda do Império Romano, que o Asimov leu. Sabe? É uma reflexão também. Tava lendo um trechinho lá por que o Império Galáctico caiu? Muita burocracia, muita imobilismo da sociedade, as castas privilegiadas, esquecendo da ciência, esquecendo da curiosidade, esquecendo de criar coisas novas. Sabe, é um pouquinho da estagnação que a gente vê, por exemplo, muita coisa no nosso mundo. Muitos, sabe, televisão brasileira, para mim tá estagnada. É sempre a mesma coisa, não inovam. Né? Tantos autores publicando histórias fantásticas que podiam ser aproveitadas, mas na TV continuam produzindo sempre a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, tem um paralelo aí. Né? O mesmo paralelo a gente pode achar na fantasia, no terror, sabe? Por que é divertido ler esses monstros? Porque, na realidade, tem monstros muito piores, né? Então, é uma defesa. É um escapismo, vamos dizer assim. É escapismo. As pessoas querem escapismo, puxa vida. Sabe? No meio da pandemia, por exemplo, você vai ler uma distopia? Não, você vai ler alguma aventura, alguma coisa legal para te fazer esquecer daquele período terrível que foi a pandemia. Né? De terror já basta a realidade. Terror já basta a realidade. Então, pô. Bom, galera, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigado aos dois convidados. Matheus, fala um pouquinho aí do Ponte para a Literatura. Como é que é?
Então, pessoas, ouvintes, primeiramente, obrigado, João, pelo convite para participar aqui com você. Você já participou do Pontos para a Literatura também? Muito orgulho. Participou do nosso especial de final de ano lá, justamente sobre escrita criativa, para quem quer escrever um livro. O episódio 10 é exatamente sobre isso, mas o Pontos para a Literatura é um podcast meu, ele é bem, assim, bem esporádico ainda, porque eu só conto com um editor, só eu mesmo não edito, eu tenho que pagar ele não trabalha integralmente nisso. Tanto que atualmente saiu o 11º episódio sobre Heiku, que saiu recentemente pela Pipoca Nanquim. E o Ponto para a Literatura é um podcast onde a gente aborda obras e os autores. Se a gente sempre... o autor está aparecendo pela primeira vez, a gente fala de toda a vida do autor, do trabalho dele. E a gente entra no trabalho do autor, geralmente ou em um livro ou em vários de seus contos, com spoilers. A gente conta pra gente justamente poder falar do final do conto, do final do livro, se a gente gostou, não gostou, como que a gente acha que poderia ser melhor. E a gente já abordou Edgar Allan Poe, já mexeu com Conan, já tá mexendo com sagas fantásticas como The Witcher também. Vocês podem me encontrar também... aliás, o Pontos para a Literatura tá em diversas plataformas, tá no Spotify, entre outras. Vocês podem me encontrar também no Instagram. Lá no Instagram, além de divulgar o podcast, a página do Pontos para a Literatura, eu uso como um estudo de caso de arquétipos e tropos de personagem. Então, quem tá querendo se aventurar, criar personagens... eu tô escrevendo aqui fantasia medieval. Lá eu abordo vários arquétipos e tropos. Recentemente eu tô numa micro saga de falar praticamente de personagens inspirados em classes de RPG. É o paladino, é o bárbaro, é o mago, ranger... Então tá todo um arquétipo, estudo de gêneros literários também, tô lá. Uma hora vou me aprofundar em ficção científica também. Mas é isso, e vocês podem me encontrar por lá, através do Pontos para a Literatura, vocês podem localizar eu mais facilmente. Meus livros estão disponíveis para compra, tanto físico quanto a versão Kindle, tanto na descrição dos podcasts, quanto no link pessoal meu. E vocês podem encontrar também no site da editora, que é os 2 primeiros livros: Canções de Bruxas e Rapsódias de Fadas Negras, e Canções de Bruxas e Poemas de Yokais. Show de bola. Renato. Opa, eu já tô seguindo, aliás, o Pontes, muito legal. Já acabei de pôr aqui no Instagram. Obrigado. Mencionou a Pipoca Nanquim, eu peguei no fim do ano a caixinha do Conan que eles lançaram e fiquei babando. É um material maravilhoso. Já li alguma coisinha, é sensacional, né? Não, Robert E. Howard é muito bom. Os 2 primeiros podcasts nossos, ficou longo pra caramba, mas a gente falou de todos os contos do Conan escrito pelo Robert E. Howard. Todos. E da obra inteira. Vou procurar. O último episódio que saiu recentemente, a gente teve o Marco Antônio Colares, que foi o cara... justamente para falar de Ku, que é outro personagem do Robert E. Howard, e ele escreveu o prefácio da edição da Pipoca Nanquim. Ele tá lá com a gente no cast. Imperdível. Sensacional. Então, bom, o pessoal pode me seguir no Instagram, por favor, né? renatoa.azevedo. Meu blog escritorcomr.blogspot.com. O Tachyon, claro, tachyonfc.com.br. Eu sou colaborador da OVNI Pesquisa, tá? Da revista OVNI Pesquisa, ovnipesquisa.com.br também, por favor. Meu primeiro livro de Rosa Varginha está esgotado, mas acho que vocês acham na estante virtual. O segundo, que é no mesmo universo de alienígenas, o Filhas das Estrelas do Estronho, pela editora Estronho, ele está disponível na loja Kindle como e-book. O físico também está esgotado. E o terceiro livro, que é temática retrofuturismo, se passa na Segunda Guerra Mundial, o título é Céu de Guerra. É uma história alternativa, busca responder a pergunta: o que aconteceria se Santos Dumont tivesse criado uma indústria aeronáutica no Brasil? Esse tem livro físico e e-book, lá na Amazon, facinho. Na Um Livro você tem também a versão física, né? Os 2 e-books de Vó Nena estão na loja Kindle, o Fusca Azul e o Livro Maldito. Brevemente vai ter mais. Eu desenvolvo também a temática de multiverso. Detalhe, antes da Marvel e a DC colocarem nos cinemas, tá? Por favor. Já tinha sido publicada esses contos. Essa série, né, começou na revista Sci-Fi News. Acho que muitos
devem ter ouvido falar, saudosa revista Sci-Fi News. Foi publicado de 2004 a 2006, meus contos da série A Lista, que basicamente são produtores de conhecimento, escritores, jornalistas, professores, cientistas, etc., espalhados pelo multiverso, e eles se comunicam através da Lista, que é uma rede social. É uma rede social que abrange vários universos paralelos. Então, eu tenho 2 e-books, a Lista Fenda na Realidade, e que é uma história space opera, e a Lista Diversidades, que é uma coletânea de contos, alguns que foram publicados em outras antologias, outros inéditos, outros ainda também publicados na Sci-Fi News. Todos esses universos têm histórias no meu blog, o pessoal lê, tem links para os livros e tudo. E, né, o Tachyon, a gente está aceitando já a submissão para o volume 5. Brevemente vai vir novidade por aí. Tem prêmio Tachyon, tá, gente? Para os 3 melhores de cada edição. Remuneração dos autores também a gente vai ter. Então, mandem suas sinopses, tá? Lá no site está tudo explicadinho, bonitinho. Sigam as regras, por favor. A gente sempre recebe totalmente anônimo e justamente para não ter viés nenhum. Com certeza. Isso é importantíssimo. Nem sabemos de quem a gente está lendo. E de repente, não sei certinho, mas eu acho que é único no Brasil esse tipo de transparência assim, e total idoneidade com relação aos escolhidos. É muito legal, é muito interessante mesmo. Quem não conhece, vai no site da Tachyon. Por favor. Ou escuta também aqui o podcast que a gente tem entrevistando a galera. Fizemos um podcast com o João lá, foi muito legal. Galera, muito obrigado mais uma vez. Foi um bate-papo muito maneiro. E você que está ouvindo, até o próximo episódio de Literanálise. Valeu. Tchau, tchau.